E a Zamp, a dona das franquias Burger King, Starbucks e Subway aqui no Brasil, anunciou que a controladora, o fundo árabe Mubadala Capital, conseguiu concluir a oferta pública de aquisição das ações da empresa. Segundo o fato relevante, foram adquiridas pelo fundo 22.808.000 ações da Zamp nesta operação, o que representa 97,8% do total dos papéis em circulação. Com a liquidação financeira, que deve acontecer no dia 22 de setembro, o Mubadala passa a ser dono de 79,27% do capital social da companhia. A operação aconteceu com um valor de R$ 3,50 por ação. Na segunda-feira, o papel da Zamp havia fechado em R$ 3,44. A empresa já havia informado no fim de maio que o acionista Mubadala avaliava esta OPA com o objetivo final de fechar o capital e assim tirar a empresa da Bolsa Brasileira. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a CEO da GR Consultores, Ana Paula Tosi. Ana, obrigado por estar aqui com a gente. Foi um breve sonho de termos um operador de fast food na Bolsa Brasileira. Por que para o Mubadala é importante fechar o capital da Zamp? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Na verdade, acho que quando a gente conversou sobre o primeiro fechamento de capital relevante do varejo esse ano, que foi o Carrefour, eu lembro da gente ter comentado que seria o primeiro de alguns que vinham pela frente, né? É importante o fechamento do capital por N razões. Primeiro, para você poder ter flexibilidade, para você poder ter velocidade na tomada de decisão, pelas questões de custos, né? Os regulatórios que a gente tem que manter para uma empresa de capital aberto, mas o mais importante é que, no ponto de vista do controlador, as ações estão subvalorizadas, ou significa que elas estão baratas, né? E isso está acontecendo à medida que eu tenho uma taxa de juros alta e que o apetite do investidor sai da bolsa e migra para a renda fixa, e migra para a CDI, a gente tem uma desvalorização, eu diria que não generalizada, mas uma desvalorização importante na Bolsa. E a gente tem visto aí em 2025 uma série de OPAs anunciadas que já terminaram ou algumas que ainda vão acontecer. E aí, para o Mubadala é importante por quê? Porque a gente precisa olhar para o varejo de food service, a união dessas operações, eu preciso olhar para esse varejo com uma velocidade mais agressiva de expansão, quer dizer, o varejo de food, ele depende do tamanho que você tem, do volume de lojas, porque são margens menores com volumes maiores, então eu preciso crescer, eu preciso expandir, né? Eu não posso parar. E a partir do momento que eu fecho o capital, eu consigo trabalhar com a minha estratégia de uma forma mais fechada e eu consigo tomar decisões mais rápidas sobre expansão, que eu acho que é o que vem pela frente. A Zamp teve um recente movimento de ampliação das suas bandeiras, colocando para dentro de casa a operação da Starbucks e Subway. Eram duas operações que estavam com bastante problema com os antigos controladores. Como é que está sendo este processo e quanto tempo deve demorar para que tudo isso seja de fato internalizado, Ana, e passe a girar com uma tranquilidade? Porque o primeiro momento, imagino, que seja muito de arrumar a casa. Como é que está a incorporação dessas duas marcas? Eu até falaria que não é tranquilidade, mas é dinamismo, né? Porque o varejo de food service é muito dinâmico, ele é muito rápido. Então, a operação, acho que são duas operações bem diferentes. A operação do Starbucks no antigo controlador, ela foi maltratada, eu diria que essa é a expressão. É uma operação que tem bastante potencial, a gente vê bons pontos em que eles estão presentes, tem boas receitas e boas margens de lucro, então o arrumar a casa
já começaram, né? Na verdade, a gente já tem visto a redução do número de lojas dessas operações e a redistribuição desses pontos comerciais. Então, eu olho de pontos diferentes porque o Starbucks tem um potencial ainda grande no Brasil, mas ele realmente precisa arrumar a casa e precisa ter uma expansão mais coordenada, né? Então, eu acho que o ponto que você colocou, Naka, que é importante, é que a palavra da vez é a velocidade de arrumar a casa, a velocidade de integrar essas operações no grupo, assim como eu diria que outras fusões, vocês acabaram de falar de Marfrig e BRF, num primeiro momento a gente enxerga as receitas e as dívidas líquidas, a representatividade sobre EBITDA e tal, mas a grande verdade é que no segundo momento que a gente tem que medir a velocidade que a gente tem, a capacidade e a velocidade de absorção dessas operações, né? Então, é muito estratégico, se você for olhar as companhias que saíram da B3 por aquisição ou por fusão, o resultado positivo ou negativo na ação no médio e longo prazo é reflexo da capacidade de absorver essa operação e capturar a famosa sinergia. A sinergia, no caso do varejo, de um lado do varejo é a sinergia de back-office, do outro lado é a sinergia de expansão, onde eu tenho maior poder de negociação com pontos comerciais, eu tenho uma estratégia mais bem definida entre o tipo de food service que eu tenho para cada tipo de mercado. E, Ana, se a gente pensar as 4 grandes marcas que estão debaixo do guarda-chuva da Zamp, né? Burger King, Popeyes, que eram as operações originais, e aí a chegada de Starbucks e Subway. São operações que não necessariamente têm o mesmo público e não necessariamente ficam nos mesmos pontos comerciais, ou me corrija se eu estiver errado. Como que esta sinergia, de fato, é possível tirar proveito? Por exemplo, é só no momento da operação, é back-office totalmente, é negociação com o fornecedor, ou dá, inclusive, para negociar com shoppings, com pontos comerciais, ainda que sejam operações distintas e entendo que para públicos diferentes? É uma excelente pergunta. Na verdade, além do back-office e além de fornecedores, você tem sempre uma composição de marcas no ponto comercial. Eu diria assim, Burger King já está mais bem estabelecido, assim como Starbucks já está mais bem estabelecido. Mas você tem uma combinação de entrar com o lado do Starbucks como volume de fluxo, na verdade, preço médio, fluxo, como cafeteria, e eu tenho um lado do sanduíche, que aí você pode olhar para o food service de outros momentos, né? A gente fala muito do food por momentos de consumo. Eu tenho os momentos café da manhã, café, almoço, refeição da tarde, jantar. Essa dinâmica é que a gente tem que compor dentro das duplas que a gente chama quando a gente vai para o mercado, né? Então, eu tenho pontos comerciais similares, eu posso ter pontos comerciais similares, localizações dentro de shoppings ou até de rua diferenciadas, mas eu tenho, sim, um ganho de sinergia importantíssimo de logística, quando eu falo de malha de distribuição, eu tenho importantes pontos de negociação com fornecedores e tenho, sim, dependendo de que shopping ou de que ponto comercial que eu estou comentando, eu tenho, sim, oportunidades de negociação. Essa estratégia, Naka, de precificação de público, precificação, oferta de produto, distribuição e ponto comercial, eu tenho certeza que é o que eles estão trabalhando hoje com bastante afinco, porque é nessa busca de sinergia que eu trago a sinergia do mercado para dentro de casa. Quando eu falo do olhar para fora, eu falo da sinergia do mercado, da distribuição e da negociação. Quando eu falo do olhar para dentro, aí eu falo da sinergia de back-office e sinergia de logística, por exemplo. Que legal. Não, interessantíssimo, Ana. Isso é interessantíssimo porque são campos completamente diferentes, mas que você consegue atuar com o mesmo objetivo, que é, no final das contas, ter uma rentabilidade maior para o acionista. Ana, como é que você encara hoje a disputa em fast food, pensando em Zamp, com essa grande marca Burger King, e a operação da Arcos Dourados no Brasil com o McDonald's? Como é que dá para posicionar essas duas marcas? Elas brigam pelo mesmo público? Elas estão nas mesmas geografias? Ou há diferença entre estas duas grandes marcas?
Existe uma diferença inicial, que é o nível de maturidade que a gente tem no Arcos Dourados no Brasil. O brasileiro já tem uma relação com o McDonald's de longa data, né? Então, eu diria que, nesse aspecto, o Burger King já entra com um desafio enorme. Ele entra muito depois do que entra Arcos Dourados e ele ainda não tem o coração do brasileiro, né? Então, o McDonald's, assim como o Starbucks, eles são o que a gente chama de ponto de conforto do consumidor. Em qualquer lugar do mundo, você sabe que você vai comer num McDonald's ou que você vai tomar dentro do Starbucks. Se você está na Índia, na China, na Itália, não importa, na China não, mas se você está em qualquer país que essas operações estão presentes, você se sente confortável em entrar num McDonald's ou no Starbucks, porque, de fato, você já conhece essa operação, né? Quando você olha para o Burger King, talvez aonde o Burger King esteja uma distribuição maior, esse conforto pode ser dado. A gente no Brasil ainda não tem essa visibilidade, porque a gente não tem essa relação ainda com o Burger King, e eu acho que esse é o grande desafio. Em termos de mercado competidor, eles competem entre si, claro. É claro que nós vamos falar de ofertas diferentes, é claro que, mas você percebe, até do ponto de vista publicitário, quando você olha, o ano passado teve uma brincadeira entre os anúncios de Burger King e McDonald's, enfim, você olha essa competição, e essa competição, quando ela está na mídia, claramente é porque ela está no bolso do consumidor, né? E, Ana, só para a gente terminar, o fato de Zamp estar deixando a Bolsa de Valores torna a vida mais difícil da outra operação de restaurantes na Bolsa, que é a International Meal, que é a dona do frango assado, KFC, Pizza Hut, Viena, batata inglesa. Fica mais difícil para eles ficarem sozinhos? Porque imagino que, por exemplo, os analistas passam a não ter mais métricas. É difícil comparar. Para uma empresa sozinha na Bolsa, torna a vida mais difícil? Eu acho que torna difícil não só por esse aspecto, como sob o ponto de vista de você não estar acompanhando os números e estratégias do concorrente, né? Enquanto nós dois estamos na B3, nós dois estamos olhando os financials das duas operações, a gente está olhando o plano de expansão, a gente está olhando a promessa que cada um de nós faz para os investidores. Então, a gente está ali numa discussão transparente entre as nossas operações. Por outro lado, o ponto que você colocou é o que a gente fala da Rua das Noivas. A gente perde um pouco o parâmetro, porque a única operação de food que vai continuar na B3 vai ser o IMC. Então, você perde um pouco de referência sob o ponto de vista de mercado. O que está acontecendo com o mercado é o mesmo que está acontecendo com a IMC, sim ou não? A gente perde um pouco desse parâmetro. Mas esses são os desafios de você ter o capital aberto, né? Bom, já foram para a Bolsa, agora são as dores e as alegrias de estar na Bolsa, né? Exatamente. A gente conversou com a Ana Paula Tosi, CEO da GR Consultores, mulher que entende muito de varejo no Brasil. Obrigado, Ana, pela conversa mais uma vez. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.